Ora, todo este processo é um processo bastante lento a lixar agora, porque só há duas soluções, é lixar à mão ou lixar com a máquina, não é? Em termos de madeira, quase que nunca quase se pode pôr isso, porque a madeira sempre permite a questão de fazer um reajustamento, ir mais alguns milímetros dentro, só que se isso porventura acontecer, quase sempre é preciso começar o processo quase de novo de recuperação da própria estrutura da madeira e um redesenhar quase constante, que muitas das vezes pode alterar significativamente todo o processo. Mas, em princípio, a coisa funciona quase sempre assim. O problema aqui é que tudo o que se retira não se pode voltar a recompor. Sim. Mas muitas das vezes, às vezes, um engano pode levar a uma reposição do próprio trabalho em termos de desenho, em termos da própria estrutura do projeto, em que, às vezes, até há enganos que parece que vêm por bem, que é sempre uma consequência do próprio engano, mas muitas das vezes até se dizer que valeu a pena às vezes um engano, mas dificilmente isso acontece. Não é? Uma Nossa Senhora como esta pode demorar quanto tempo a ser feita? Isto pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 2, porque muitas das vezes, por exemplo aqui, estruturalmente, quando tudo isto parece que está, a madeira que está sã, que está muito boa, mas eu constatei, ao chegar a este ponto, e aqui entre mãos, que haveria, ou tem, uma parte que está, portanto, a madeira não está boa, está putrefacta, não é? Portanto, há necessidade de fazer a limpeza dessa mesma parte, e muitas das vezes até encher, se calhar, com um produto químico que vá dar, se for também esta a solução de interesse e que não venha a alterar muito. Por exemplo, se eu quero fazer esta mesma estrutura, se porventura me aparece aqui uma parte que está putrefacta ou que não está em condições, e se eu quero recuperar esta mesma imagem ou levá-la até ao fim, eu tenho que ir acrescentar aqui com produtos químicos, portanto, que me vá permitir encher isto, não é? Portanto, embora que depois o produto final, ao levar tinta em cima, de alguma maneira às vezes também ajuda a esconder um pormenor ou outro, pode ser importante, pode não ser, portanto, mas aquilo que me interessa em termos de produto final é que nunca haja partes que ficam menos favoráveis, portanto, porque se ficar alguma parte que seja podre, automaticamente todo esse podre vai se revelar muito mais cedo e a peça pode ter, eventualmente, depois uma duração muito curta, porque o processo, quando fica lá alguma contaminação, isto quase apetece comparar com um tumor que se possa ter no nosso corpo, se ele não for bem limpo, essas mesmas raízes vão contaminar todo o resto que está bom. Portanto, é um bocado deste processo. Portanto, isto é um processo pode demorar um mês, pode demorar uma semana, pode demorar meio ano, também vou acompanhando constantemente a situação da própria madeira em si. Não é? E qual é a sensação de trabalhar no tamanho real? O que me leva a cada vez a trabalhar coisas maiores, portanto, também é um bocado ir à procura do desconhecido. E o desconhecido, também neste caso, também é as próprias medidas. Portanto, acho que para mim começa a ser muito mais motivante fazer peças de grande volumetria, embora depois tudo isto tenha uma logística, inclusivamente da exposição, de as tirar daqui, mas que me compraz muito mais ter esta peça com este tamanho do que ter uma pecinha pequenina. Não está em causa a fisionomia que se consegue, o tal produto final, mas está em causa, acho que isto que é outro. Eu às vezes enamoro-me disto e chego ao ponto às vezes de dizer assim para mim, isto se calhar não fui eu que fiz. E muitas das vezes abraço
um gesto quase de grande carinho pelo próprio trabalho que é feito. Portanto, isto aqui depois tem outras soluções. Portanto, há aqui uma série de trabalhos já começados, que vão ter com certeza outros condimentos, vão ter, não sei se aqui, por exemplo, coloquei aqui este tronco aqui dentro, quase que me apetecendo dizer que esta peça vou plantar aqui, outra peça aqui dentro. Poderá ter 1 metro, poderá ter 2, mas de qualquer maneira, o que nascer aqui também acaba logo por estar esta peça básica que aqui está, acaba por ser quase o suporte de qualquer coisa que possa eventualmente ser muito alto, obter uma volumetria bastante mais generosa. Portanto, este aqui apresta-se para ser começado um trabalho que vai ter a ver com podologia. Não é? Queria contar aqui uma história em que, como o nome indica, podologia, o tratamento das doenças dos dedos, está ainda quase embrionariamente cá, embora já haja na minha cabeça mais ou menos aquilo que quero fazer, mas o que é que isto agora vai acontecer? Vai-se desenhar. O processo passa sempre por isto, é desenho, não é? Sempre. Pode levar aqui uma figura qualquer, um humanoide, pode ser menino, pode ser senhora, pode ter uma cara forte, pode ter muitas envolvências, portanto, e depois nascerá, portanto, se for para um trabalho, por exemplo, imaginemos de podologia, terá que levar aqui uns dedinhos quaisquer do pé, portanto, isto vai ser desenhado. Quando eu fizer este mesmo desenho, eu vou limpar primeiro a estrutura toda da própria madeira, ver se tenho aqui alguma situação de madeira que esteja diminuída em termos da própria saúde da madeira, não é? Portanto, e depois de fazer este desenho, apetece-se que é pegar nos instrumentos básicos e começar a desbravar. Não é? Imaginemos que esta peça aqui que está a mais, ou este pedaço de madeira. Quase apetece ver de um simples desenho. Este lado bom tem um lado da, como é que é dizer, quase da inconstância, do desconhecido, é partir para o trabalho sem um estudo prévio, sem nada, e aí vai permitir que o próprio trabalho seja um trabalho único, um trabalho que não obedece a regras de cópias, portanto, digamos que é o trabalho instintivo, não é? Que geralmente, por exemplo, ao começar a tirar a madeira que está a mais, descobre-se que há partes aqui que estão já de alguma maneira contaminadas, portanto elas não podem cá ficar. Isto vai ter que entrar mais no cerne da madeira para que o trabalho final possa ser um trabalho limpo, um trabalho que me permita também poder ceder, vender e não ficar com a consciência que estive a vender uma peça que de alguma maneira pode estar doente, não é? Portanto, é um bocado isto. Depois há aqui outros lados que se vão fazendo. Isto aqui está numa fase já quase de processo final.
Há uma base que ainda estou a idealizar como é que vai ficar mais bonita, para que se possa pôr em qualquer sítio, um aposento. Qualquer pessoa que comprar esta peça, com certeza, ao comprá-la, está a idealizar logo também um determinado espaço onde a vai meter e que lhe dê também de alguma maneira satisfação. Quando compramos peças para a decoração da nossa própria casa, geralmente quase estamos logo a imaginar um filme, isto ficaria bem aqui, ficaria bem acolá. Portanto, o processo é diferente de pessoa a pessoa. Acho que é este género de peças que se situam sempre bem em qualquer espaço, seja de um lar, seja de um outro espaço mais público. Claro que sendo em madeiras tem que ter sempre alguma proteção, porque a madeira não é eterna se estiver em condições temporais que não agradem, desde o frio, o sol, a própria chuva. Portanto, não há tratamentos eternos, não é? Portanto, o tratamento eterno ou de muito longa duração também tem que ter alguma proteção. Portanto, quando levamos isto para o nosso interior da nossa própria casa, se soubermos colocar bem dentro do propósito, esta peça pode durar dezenas, centenas de anos. Portanto, ela está limpa de qualquer doença. Portanto, só é preciso que haja alguém que apareça e que diga, eu gosto disto, não é? Portanto, depois há uma outra fase mais bruta, que também tem, sempre pensando em termos muito ecológicos, não é? Digamos que eu faço sempre um aproveitamento de madeiras que à partida já não teriam aproveitamento para mais nada. Este aproveitamento que eu faço ecológico, muitas das vezes, eu vou buscar madeiras que, conforme nós damos o apelido, ou chamamos aqui na nossa região, uma parte do trabalho que é feito com casqueiras. Portanto, a casqueira geralmente não serve para mais nada, não serve para a lareira e pouco mais. E então dou-me esse trabalho que tanto adoro de fazer este aproveitamento, depois está na minha cabeça as figuras que quero. Portanto, o processo cada vez é mais simples, é um processo com tendência ainda de mais simplificação e não sei assim dizer muito mais. Portanto, digamos que aquilo que eu converso é no dia a dia mais com a própria peça do que a própria justificação, porque quase sempre que parte para um trabalho, quase nunca tenho a justificação do próprio trabalho que quero fazer. É instante, não é? Esta mesma peça que está aqui com tons de verde, se fosse feita, se calhar, agora de seguida, se calhar ia ser vermelha, ou se calhar ia ser amarela, ou uma combinação de cores, como agora, por exemplo, os últimos trabalhos que fiz têm a ver mais com o azul e o amarelo. Isto porquê? Porque o problema da Ucrânia está aí, portanto, e apetece-me também falar da Ucrânia, de alguma maneira, também contribuir para esta voz mundial de contestação àquilo que está a ser feito, e muito mal feito, ao povo da Ucrânia. Portanto, é muito fácil, neste momento, ter quase que, entre aspas, a palavra inspiração e falar do amarelo e falar do azul. Portanto, misturando quase sempre o vermelho, porque lá também está sempre presente tudo isso mesmo. É um bocado isto que aqui se vai instalando. Este é o processo de dar vida, quando chegamos aqui. Isto também tem um efeito quase constante, que é corrigir o próprio desenho. E ao fazer isso, eu sei se estou mais ou menos correto em termos da colocação, tanto dos órgãos vitais, como é o caso dos olhinhos, da íris. Portanto, esse simples pormenor
há uma transformação quase radical no trabalho. Não é? Nem parece mesmo. Ao desenhar, eu tenho sempre, digamos que o trabalho quase controlado, não é? Porque basta uma simples alteração que a peça pode passar de uma atitude de alegria para uma atitude de surpresa, ou de tristeza. Então agora, ao desenhar, eu vou continuar para baixo, tenho a noção de se a peça está devidamente desenhada, se não estiver, porque eu agora ao cortar, pronto, isto vai ter outra vida, não é? Vai ter tudo uma questão de treino, como vês, tudo isto é simples. Apetece citar Picasso, aqui não há inspiração, há sempre muito trabalho, e pecinha a pecinha, pormenor a pormenor, tudo isto vai nascendo, não é? Portanto, há outros autores que se fixam e começam a peça para um lado e levam até ao fim. Eu gosto mais de ter sempre o conjunto na mão todo. Portanto, este ter sempre o conjunto na mão obriga-me quase a trabalhar constantemente em todos os lados. A surpresa também depois pode ser maior, quer dizer, o risco menor é se eu levar a peça a evoluir gradualmente, de cima para baixo, de baixo para cima, não é? Mas se o trabalhar em toda a sua dimensão, acabo por, de alguma maneira, neste momento o trabalho ainda está a 30%, mas eu já tenho quase a definição final daquilo que vou fazer, não é? Portanto, nesta altura, a motivação pode ser muito mais forte para continuar a desbravar madeira, a deitar para fora, portanto, tudo aquilo que está a mais, e de alguma maneira também aliviar o que está a mais, porque ao tirar, a madeira também vai reagir já menos, porque vai tirando também umidades interiores que não estão totalmente secas, e quanto mais depressa a madeira secar, também ela mais depressa também me vai dar um apuro do trabalho final. Portanto, no fundo, o dilema das esculturas em madeira é um bocado isto, não é? Portanto, não se tem, quando se trabalha já mais numa concepção por exemplo, de arte contemporânea, se eu utilizo um bocado de madeira e depois lhe faço um mix com produtos metais, como por exemplo inox, ferros ou outros materiais, portanto, eu nunca tenho isso, porque geralmente a base da madeira para reagir ou mexer, como se diz aqui na nossa região, é sempre muito pequenina. Portanto, nós temos o exemplo quando se corta, por exemplo, um tronco, e se o lamina em tábuas, depois a tábua, tendo um processo de secagem bom, com condições ideais, a tábua praticamente também já não vai reagir, porque ela já não tem por onde se contrafazer consigo mesmo. Portanto, aqui, como é no fundo um trabalho 3D, portanto, o tronco está aqui na plenitude da árvore, não é? Portanto, isto é uma parte quase totalmente integrante do tronco, e ao tirar toda esta madeira que já saiu a mais, já me permite quase dizer assim, o produto final está aqui, tem aqui um grisadozinho ou outro, mas isto também eu tenho que assumir, porque a madeira é mesmo assim.